Olá, gente, tudo bem? Eu já fiz um exercício falando de domínio, imagem contra domínio. Também na live falei sobre um pouquinho sobre domínio. E hoje vou reforçar aí com a explicação da página 37. Esses itens foram tirados da página 37 da apostila de vocês, discutindo de novo o domínio. Bem, o que vocês têm que ter em mente? Domínio de uma função sempre são os valores de x. Estou batendo na tecla que sempre o x é variável independente. Eu posso atribuir para o x o valor que eu queira, ele é independente, ok? Porém, nós temos algumas limitações, são elas. Então, esses exemplos encontram-se na página 37 da apostila. Ele pede, qual é o domínio, certo? Qual é o domínio? Então, nós temos lá, a primeira função que está lá na apostila é assim, ó, f de x igual a 1 sobre x. Então, qual é o domínio? Quais são os valores que esse x aqui, quais são os valores que eu posso atribuir para esse x, ok? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro mandamento da matemática, que eu brinco sempre com vocês em sala, é não dividirás por zero. Então, toda vez que eu tenho fração aqui, ó, embaixo da minha fração, nunca pode ser zero, porque você não divide por zero. 1 dividido pelo zero, na verdade, não está ocorrendo aí divisão, ok? Então, quando acontecer isso, eu venho lá. O meu domínio serão todos os reais. O x pode ser todos os reais aí. Porém, quando a gente fala de fração, embaixo da minha fração não pode ser zero. Como é que eu faço para eliminar o zero do conjunto dos números reais? Lembra? Coloco um asterisco, tá? E aí eu elimino. Então, aqui o domínio são todos os reais, o x pode atribuir qualquer valor aqui para ele, menos o zero, ok? O próximo exemplo, também encontra-se na página 37, ele fala um pouquinho sobre raiz, tá? Então, primeiro, dentro do conjunto dos números reais, dos conjuntos dos números que vocês conhecem no momento, a gente não tem raiz de número negativo. Lembra, eu já até comentei com vocês, lá no terceiro ano do ensino médio, a gente vai descobrir que elas existem dentro de um conjunto chamado números complexos, certo? Mas hoje, dentro dos números reais, o que está aqui dentro da minha raiz nunca poderá ser negativo. Então, quando eu falo que o x é variável independente, ele pode assumir aí qualquer valor, ele tem exceções. Por exemplo, funções que tenham raiz. Por quê? O que está aqui dentro, que é o x menos 2, ele deverá ser maior ou igual a zero, tá? Ele pode ser valores positivos, porém nunca negativo. Então, o que eu tenho aqui dentro deverá ser maior ou igual a zero. Isso é uma inequação. Como é que eu resolvo a inequação? Da mesma forma de equação. X deverá ser maior ou igual o oposto do menos 2 mais 2, certo? Como é que eu monto isso? Através de um conjunto. Eu venho lá. Domínio será igual x, que pertence aos reais, ou seja, o x vai pertencer a qualquer número aí, né? Tal que o x seja maior ou igual a 2. Ou seja, eu posso colocar ali, ó, valores para x que sejam maiores ou iguais a 2. Por exemplo, se for exatamente igual a 2, 2 menos 2 dá 0 e raiz de 0 é 0, existe. Se for qualquer valor maior que 2, por exemplo, 6, 6 menos 2 dá 4, raiz de 4 existe. Ah, e se for 3, 3 menos 2 dá 1, raiz de 1, 1. Se for 4, 4 menos 2, 2. Raiz de 2 é raiz de 2, como um outro número qualquer, ok? Então, aqui, esse x, ele é variável independente, ele pode assumir qualquer valor, desde que seja maior ou igual a 2. E, para finalizar, lá na página 37 da apostila, ele traz esse exemplo, que é a raiz cúbica. Então, a diferença é que na raiz cúbica existe raiz cúbica de número negativo, não tem problema nenhum. Então, se nós falarmos de raiz cúbica, o meu domínio serão todos os reais. Não tem problema ele assumir valor positivo ou valor negativo, porque raiz cúbica tem número negativo. Se vocês quiserem lembrar, ver alguns exemplos, por exemplo, raiz cúbica
de menos 8, né? Qual que é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2, ok? Por quê? Menos 2 que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, dá menos 8. Um outro exemplo, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Por quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Então, a raiz cúbica não tem problema, tá? O problema é raiz quando o índice é um número par, ok? Que é o caso aí do item, do segundo itemzinho. De qualquer forma, é importante ler aí a página 37, lá em cima, antes das atividades, e assistir ao vídeo. Beijo, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima.